Olá, eu sou Kenji Sakamoto e estamos ao vivo TV Call Center. Hoje o nosso tema será sobre redução de custos em telecomunicações. Nós falamos aí há um tempinho que além do custo mensal, em que envolvem pessoas, né, então basicamente 65% de um custo mensal é constituído por gastos com pessoas, os agentes, os supervisores, coordenadores, gerentes e toda a infraestrutura relativa a um call center, um contact center. E depois nós temos despesas de energia, temos despesas de manutenção e um outro grande vilão do custeio é a parte de telefonia, né? Ou seja, telecomunicações. E hoje então a gente vai conversar com um convidado especial, que é o Fábio Furlan, presidente da Telecom Plus. Tudo bem, Fábio? Olá, Kenji, tudo bom? Como é que você está? Tá ótimo, bem-vindo aí ao programa, né? Acho que o pessoal vai gostar muito e ter assim uma chance de aprender um pouquinho, né, sobre essa parte muito importante que todos os meses é um problema para o departamento financeiro. Então, o que puder ser feito para redução de custos, acho que vai ser uma coisa assim bastante atraente, né? Nós estamos também sendo assistidos aí por algumas pessoas, a Jenny Eugênia Vargas, né? Ela é colombiana, mas ela está em Sevilha, na Espanha, tá nos assistindo, né? E queria mandar um abraço aí para o Fernando de Sora, né? Que vai ser um dos próximos convidados aí e que também está nos assistindo agora, tá? Fábio, conte-nos um pouco sobre o que a tua empresa, a Telecom Plus, oferece, né? E qual o seu portfólio de serviços. Ok. Bom, a Telecom Plus é uma empresa especializada na área de gestão de telecom e no que a gente chama também de sourcing em telecomunicações. Ou seja, a gente faz um trabalho para os nossos clientes buscando reduzir o composto de consumo de telecomunicações que ele tem junto às demais operadoras, tanto na área de dados quanto na área de telefonia fixa e telefonia móvel. Basicamente, dentro do nosso portfólio de serviços, a gente trabalha com duas linhas. A primeira que eu já mencionei, que é Sourcing Telecom, né, que é um serviço em que a gente entra na casa do cliente, a gente avalia a infraestrutura de telecom dele e as operadoras com as quais ele trabalha, a gente avalia volumes, a gente avalia tipo e tráfego que ele tem em relação a cada tipo de chamada, como ele... como a terminação de tráfego dele ocorre, e com esses volumes em mãos, a gente faz uma comparação com o nosso banco de dados de referência e a gente identifica oportunidades de redução para esse cliente, né? Então, Fábio, se eu entendi bem, você chega a fazer um diagnóstico então da situação atual da parte de telecomunicações do cliente, você inclusive analisa os contratos vigentes que ele tem junto com as operadoras. Principalmente os contratos, inicialmente, que a gente analisa, mas não somente isso, o que está efetivamente ocorrendo nas faturas. Ok. Que pode ter uma divergência algumas vezes em alguns casos. Tá, ok. E aí você faz esse batimento aí e compara com o banco de dados aí, quais as tarifas vigentes e tudo mais. Quais as tarifas, aí comparamos as tarifas que ele tem, que ele negociou com o nosso banco de dados de referência, né? E esse banco de dados aponta oportunidades, porque o que pode acontecer? O cliente pode ter um volume X de um determinado tipo de tráfego que ele poderia estar pagando 25% a menos e ele não tem essa consciência. Com alguma espécie de tráfego, alguma oportunidade que existe numa outra operadora com a qual ele de repente não mantém relacionamento naquele momento, né? Seja um call center ou seja qualquer outra empresa. Tá, isso você está falando também, tanto, nós estamos falando de telefonia, tanto fixa quanto celular. Quanto telefonia móvel, e também tráfego interestadual, local móvel local. Mas internacional não. Bom, internacional ainda, né, no nosso mercado, assim, você tem grandes oportunidades de redução, né? O VoIP está aí, já trouxe essas oportunidades de redução, mas principalmente para o mercado de call center não é algo ainda, entendeu, que é extremamente aplicado nesse momento, né? Mas assim, para as empresas em geral existem oportunidades e a gente também avalia, né? Mas os tráfegos, as terminações são as básicas que a gente já conhece, né? Muito focado na Europa, Estados Unidos, e hoje está começando um switch, né? Para a parte da Ásia, né? Também está forte agora. Tá bom. Fábio, só para o pessoal se posicionar também, fala um pouquinho da sua experiência anterior, da sua formação, né? E por que você decidiu então montar
como empresa, né, para fazer essa parte de sourcing de telecomunicações, né, no mercado assim tão competitivo que a gente vive hoje. É verdade. Bom, a minha experiência, eu já estou nesse mercado de telecomunicações desde 1998, né, já tenho 2 startups de operadoras, uma operadora móvel e uma operadora fixa, e sempre trabalhando na área de desenvolvimento de produtos. Né, minha especialidade é desenvolvimento de produtos em telecomunicações e principalmente sistemas de billing. Né, quando você desenvolve produto em telecomunicação, ele está muito associado ao desenvolvimento de um processo, à implementação de um processo, e você tem que se aprofundar na forma que você vai oferecer o billing para os seus clientes. Porque é aí que você estabelece, muitas vezes, principalmente para o mercado corporativo, competitividade. Né? E o que eu percebi, né, durante toda essa experiência, durante todos esses anos, é que a parte específica de billing, desse tipo de controle dentro das empresas, sejam as grandes ou as médias, sejam as empresas que gastam 5 milhões por ano ou as que gastem 500 mil reais por ano, não é algo extremamente bem organizado, porque não é não é transparente para as empresas como estabelecer esse controle, né? Então, visualizando isso, eu percebi à época uma oportunidade de começar uma empresa, né, que oferecesse às empresas suporte na gestão de telecomunicações, né? Porque gestão também, né? Gestão Isso. Principalmente, até em alguns casos. Porque o sourcing, né, de alguma forma, as empresas elas acabam estabelecendo formas de alternativas que elas começam a buscar. Mas a gestão para redução, né, não existem práticas desenvolvidas no Brasil, internalizadas, entendeu? Como você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você já tem um mercado maduro de mais de 25 anos. Né? Então, a gente percebeu, né, naquele momento, principalmente depois da privatização, né, e quando essa privatização ela já estava, vamos dizer assim, já tinha amadurecido, né, que existia uma oportunidade de a gente começar a nossa empresa. E aí não nos negamos essa oportunidade e fomos à frente. Ok, muito bacana. Fábio, por favor, eu queria que você conceituasse billing, porque nós temos assim profissionais de várias áreas de um call center e muitas vezes pessoal que não é da área técnica, da área operacional, é uma palavra assim não muito utilizada, né? Então, eu queria que você conceituasse, pessoal. Então, deixando claro, né, billing são todas as regras de tarifação que são estabelecidas no sistema das operadoras para que ela possa, junto ao cliente, emitir a fatura dos serviços que ela tem que cobrar. Né? Então, o billing ele tem uma estrutura, né? Então geralmente você tem uma estrutura onde você tem a conta, né? O cliente, a conta e o serviço que está associado, né? E você cria os planos de tarifação associados a essa estrutura de serviço que você está oferecendo. Então aí você pode tarifar por minuto, você pode tarifar por tráfego de dados, você pode tarifar por um minuto, por cada 30 segundos, você pode tarifar de 6 em 6 segundos, você estabelece regras para que você possa cobrar esse serviço do seu cliente. Perfeito. Pessoal, você que ligou agora à internet, nós estamos no programa TV Call Center. Nós temos como convidado o Fábio Furlan, presidente da Telecom Plus, uma empresa que faz a gestão, né, e a parte de redução de custos em telecomunicações, aí, tá? Telefonia e dados. Né? Fábio, como que existe alguma segmentação? Quais os tipos de clientes que a Telecom Plus tem atendido até o momento? Bom, não é assim, para a utilização dos nossos serviços, seja em gestão ou em sourcing telecom, não existe uma segmentação específica. Todos os clientes eles podem utilizar os nossos serviços. Então, para você ter uma ideia, no mercado de sourcing, se o cliente tiver um gasto anual de 120 mil a 150 mil reais, ele já tem oportunidades de redução. Certamente ele tem. Né? Para as empresas que gastem mais de 1 milhão por ano, a gente já sugere também programas de gestão, né? Porque no caso, como é que a gente oferece o serviço de gestão? Nós temos um software, né, desenvolvido que a gente instala nas empresas e a gente opera para essas empresas, né? Então a gente instala e opera no modelo SaaS, né, Software as Service. Okay. Então, com este software a gente consegue ajudar as empresas a estabelecerem diretrizes, políticas de controle de custo. E aplicar essas políticas de controle de custo no dia a dia.
né? Tudo de forma automatizada, né? Então, se ela estabelece que um ramal X só pode gastar de um determinado tipo de chamada um valor Y, quando chegar naquele determinado tipo de chamada, naquele valor, ela vai ter um bloqueio daquele ramal, por exemplo. Isso é uma prática. Ela vai conseguir saber, por exemplo, se tem muitas chamadas ocorrendo depois das 8 horas da noite, né, em que, de repente, um departamento que não deveria ter um gasto, entendeu, muito acima do padrão naquele horário. Ela vai conseguir saber se tem gasto de chamadas numa linha de fax, por exemplo, né? E com isso ela começa a entender qual é o comportamento de consumo, né, dos usuários de telefonia dentro dela, né? E ela pode agir sobre esse comportamento e estabelecer metas de redução, né? Então tudo está focado, quando você fala em gestão, em diretrizes de custo, principalmente. Certo. E isso é aplicável tanto para call center, né, porque ele precisa estabelecer as diretrizes, tanto internamente quanto para que ela possa rodar o negócio. Estou dizendo do ponto de vista também operacional, certo? Quanto para empresas dos mais variados segmentos, né? Até que pode ser também uma indústria, pode ser uma empresa de cobrança, vários tipos de empresas, desde que utilizem bastante o telefone. Tem empresas de serviço, né? A gente olha, por exemplo, hospitais, que são altamente demandantes, empresas de seguro-saúde, seguros em geral, né? São empresas que têm um serviço, têm um contato com pessoas na prestação diária dos seus serviços, elas acabam sendo extremamente demandantes de serviços de telefonia. Perfeito. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br que nós estaremos respondendo aí. Ô Fábio, mais para que os nossos telespectadores consigam acompanhar assim, de uma forma melhor, na realidade, assim, esse software é como se você tivesse colocado um coletor dentro das empresas para mapear esse tráfego para ver as contas telefônicas. É basicamente isso aí? Sim, então assim, mas falando um pouquinho, né, da topologia, porque o coletor ele faz parte da topologia dessa solução. Okay, tá. Porque no fundo você tem duas realidades que você precisa controlar quando você fala em gestão de telecom. Uma delas é a coleta do CDR, que é gerado pelo PABX, que você precisa tarifar. A outra é a fatura, né, porque a operadora está gerando uma fatura também, né? Então essas são duas bases de dados que você precisa integrar e que você precisa em alguns momentos até comparar, né? E fazer bater chamada a chamada e ter certeza que você está sendo efetivamente cobrado das chamadas que você gerou no seu equipamento, né? Então, no fundo, sim, você está certo, a gente tem um sistema de coleta, entendeu? Através de uma rede de dados, onde a gente retira, a gente copia, a gente recebe o PABX, o CDR, perdão, o bilhete gerado pelo PABX, nós retarifamos e disponibilizamos para os clientes para que eles possam comparar com as faturas geradas pelas operadoras. Isso facilita todo o processo de análise e principalmente o entendimento do perfil de tráfego do nosso cliente. Ok. Ô Fábio, e para o internauta que deseja um pouco mais detalhes, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre o processo que a Telecom Plus desenvolveu para esse serviço de Source Telecom, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, estou incomodado com o meu custo de telefonia, né? E queria contratá-los. Por onde tudo começa? Bom, a primeira coisa que a gente faz é, como você até citou no início, a gente faz um diagnóstico, né? Então a primeira ação precisamos entender qual é o custo atual, né? O quanto você gasta, qual é o custo por tipo de chamada, qual é o seu padrão de tráfego, quais são os seus volumes, para que a gente possa entender onde estão as oportunidades. Então essa é a nossa primeira análise e com isso a gente define, a gente entende o que a gente chama de baseline, que é a base de comparação do trabalho que a gente vai realizar, né? Então primeiro a gente faz esse diagnóstico. A nossa segunda ação é a preparação de um edital, de um documento, né? A gente prepara um edital detalhado que a gente envia para o mercado, né? Para os nossos vários contatos, que podem ser até contatos que a gente mescla com os próprios contatos do cliente, para que a gente possa estabelecer uma concorrência saudável entre os vários organismos, as várias operadoras, né? Ok. Segunda parte, depois de lançado esse edital, a gente vai diretamente para o processo de negociação, né? E o final, que eu diria que é um dos nossos grandes diferenciais, é o fato de que a gente faz toda a implementação após a definição do vencedor do processo, né? Todo esse trabalho também, eu acho que é importante a gente falar, ele é feito através de um sistema que a gente chama de risk fee, né? Ou seja, nós somos remunerados
através de uma parcela do valor da redução que nós atingimos para os nossos clientes. Né? Por sucesso. Por sucesso, justamente. Né? Então, o cliente, o risco dele em todo esse processo é quase nulo. Né? Porque, falar a verdade, é absolutamente nulo. Porque o que vai ocorrer? Ele vai nos remunerar com o resultado que ele vai obter. Okay. Né? Então, se não houver resultado, se não houver oportunidade, a gente não vai nem iniciar o trabalho e não vai representar nenhum custo nem para ele, nem para nós. Né? Então, é muito saudável nesse sentido. Bacana. Então, quando você fala da parte do digital, eu estou entendendo que participam as operadoras que já estão no processo e podem ser até convidados outros a critério da análise de vocês, é isso? Justamente. Assim, eu te dei um exemplo de um processo que seria, vamos dizer assim, o padrão. Né? Okay. Mas muitas vezes a gente percebe que a negociação, inclusive, com a própria operadora que já está lá, é o melhor caminho a ser adotado. Né? Então, o processo ele é tailor-made. Né? A gente pode utilizar cada uma dessas 4 fases, a gente pode aplicá-las, mas a gente pode optar também, em alguns momentos, até inclusive por uma negociação direcionada. Né? Se existir uma oportunidade que seja interessante para ambas as partes. Né? Esse não é o padrão. Mas, como você disse, no mínimo, as operadoras que já estão no processo padrão, ela tem a oportunidade, sem dúvida, de oferecer também alguma coisa mais interessante para o cliente e se manter como fornecedor, sempre. Ok, bacana. Ô Fábio, e qual que é o diferencial que a Telecom Plus oferece em relação aos seus concorrentes? Olha, assim, o primeiro grande diferencial, que não é algo muito padrão no mercado, é a questão do acompanhamento da implantação. Né? Geralmente as empresas, após a negociação, após o processo de obtenção do resultado junto às operadoras, elas entregam o processo de implementação diretamente para o próprio cliente. Né? Porque geralmente é uma área de TI, né, ou uma área financeira que nos contrata, e eles acabam, como padrão de mercado, eles são os responsáveis pela implementação. Conosco não funciona dessa forma. A gente faz toda a gestão do contrato. Né? Então, analisamos o contrato, o novo contrato que será assinado com a nova ou com a fornecedora atual, e durante 12 meses nós acompanhamos toda a implementação e toda a nova tarifação que esse cliente terá. Né? Então, ou seja, a gente tem um diferencial inicial que eu julgo que é muito importante, que é do ponto de vista de oferta de serviço. Né? Nós incorporamos serviço em relação a não somente a obtenção da redução, mas ter certeza que essa redução está ocorrendo nos 12 meses seguintes em relação à redução do contrato. Um outro diferencial que eu também julgo muito importante é o seguinte, é novamente a nossa base de dados de referência. Né? Quando um gestor de TI negocia, ele não necessariamente sabe se ele está atingindo a melhor negociação naquele momento. De repente ele pode ter, por parte da operadora que já oferece a ele 12%, 15% de redução, que ele julga, uau, estou muito feliz. Mas ele poderia ter atingido 25%. Por quê? Porque ele não tem a referência, de acordo com o volume dele, de qual é a melhor prática. E algumas vezes, o que acaba ocorrendo, e para falar a verdade não são algumas vezes, acaba sendo até uma regra. Ele tem muitas coisas com que se preocupar, o gestor de TI. Né? Então, ele não foca em telecom com a mesma dedicação. Né? Para ele, é parte de um processo que ele tem que conviver e de uma solução. Seja de uma empresa padrão ou mesmo de um call center. Porque você imagina o nível de complexidade, então, que um gestor de TI vive em um call center. Né? Então, se ele utiliza o serviço de uma empresa especializada, ele pode queimar etapas. Ele pode negociar de uma forma bem mais assertiva e ele pode obter, numa primeira negociação, um resultado muito melhor. Né? Então, essa base de dados que a gente mantém em função de todos os processos que a gente realiza e o contato constante com as operadoras, eu julgo um diferencial absolutamente impactante no resultado que ele pode obter. Bacana. Fábio, se durante a negociação começou o processo, de repente você percebe assim que o Ministério das Comunicações autorizou a Anatel um aumento de tarifas. Como que você faz esse ajuste? Bom, assim, hoje já existem regras pré-estabelecidas. Né? Então, por exemplo, no caso do móvel, o reajuste das tarifas ocorre após fevereiro
quando existe, geralmente é março, início de março, porque em fevereiro existe uma renegociação das tarifas de interconexão entre as operadoras, né? E no caso do fixo, é em julho, né? As operadoras, elas podem ou não aplicar esses aumentos. Então a Anatel, ela divulga ali o cálculo pelo IGPM, o que pode ser aplicado de reajuste, e é uma decisão das operadoras aplicar ou não esse reajuste. Se a gente está no meio de uma negociação do contrato, né, o que ocorre? Já temos ciência disso, porque nos contratos anteriormente assinados, isso daí geralmente está ali explícito qual é a regra de reajuste. Mas, por exemplo, você não pode, vamos supor, entendeu, renegociar um contrato em junho, e aí em julho você já tem uma revisão de tarifa em função do IGPM. Sem dúvida, é verdade. Né? Então, esse tipo de cuidado que a gente toma quando a gente faz uma revisão de contrato. Né? A gente está atento para que esse tipo de coisa não ocorra. Então, a gente exclui, né, ou aplica uma outra regra em função da negociação que está sendo realizada nesse momento. Mesmo que seja a incorporação das tarifas posteriormente à alteração. Né? Foi bastante esclarecedor aí, principalmente essa parte aí da época do provável de reajuste das tarifas, né? E deixa então as pessoas aí um pouco mais à vontade na previsão de um budget, né? Alguma previsão orçamentária aí. Considerar onde vai ser o impacto, qual vai ser o momento do impacto orçamentário. Ok, tá bom. Ô Fábio, tem alguma coisa que você gostaria de dividir conosco em termos de tendência para esse mercado? Telefonia, ou mesmo assim o seu mercado específico, que é gestão telecom? Olha, sim, né? Eu consigo ver principalmente hoje uma tendência muito forte no mercado de telefonia móvel, né? E eu diria para os gestores de TI e gestores financeiros ficarem bem atentos, porque o que está acontecendo? Você está tendo um crescimento dos smartphones em termos de venda entre 35% e 45% ao ano, né? Volume. Eu estou falando aí de aparelhos, especificamente. Mas não estão crescendo somente os aparelhos. Estão crescendo também os pacotes de dados que estão sendo incorporados no serviço. E o que é que está acontecendo? As empresas, de repente, elas estão percebendo que o ticket médio de telefonia móvel está aumentando 40%, porque o pacote de dados ele vai custar de R$ 30 a R$ 35 reais a R$ 69 reais. Né? Então, o que os gestores têm que estar atentos é o seguinte: na medida em que esse aumento, eles estão de repente pagando uma conta de um valor de 100 e vão começar a pagar 140 e não vão perceber. Por quê? Porque estão incorporando muitos serviços de dados ao seu portfólio. Então, o que aconteceu fora do Brasil, nos Estados Unidos, quando isso ocorreu? Uma renegociação, uma pressão para que os preços das tarifas de voz diminuíssem. O Brasil ainda tem um custo da tarifa móvel, de telefonia móvel, muito alto, local, mesmo de longa distância. Então, é o momento, quando ele estiver aumentando o ticket médio dele, ele sentar com o operador e também renegociar, porque ele está aumentando o valor agregado que ele está trafegando numa mesma rede. Né? Tá certo. Beleza. Fábio, para a gente finalizar, né, fala um pouquinho sobre os seus projetos futuros. Ok. Bom, a Telecom Plus é uma empresa recentemente, né, ela é recente, ela é jovem, né? A gente estamos no mercado desde 2003, né? Então, basicamente, a gente se consolidou tanto na área de sourcing telecom quanto na questão de serviços de gestão, mas a gente sente que o mercado brasileiro ainda é muito carente em relação à capacitação na área de gestão de telecomunicações. Então, assim, existem hoje, aí você tem, já há muitas empresas no mercado para prestar esse tipo de serviço, né? O mercado ele começou a amadurecer por volta de 2005, né? Mas a gente sente que é necessário que o próprio gestor de TI tenha abaixo dele pessoas capacitadas na área de análise em telecomunicações. Então, o nosso grande projeto para 2011, a gente está fazendo uma revisão dos nossos conteúdos, é justamente lançar cursos para capacitação de profissionais na área de gestão em telecom, né? Tanto pela internet, quanto também cursos efetivamente, né, de capacitação para treinamento, né, para que as pessoas percebam as oportunidades. O mercado está mudando muito rapidamente, né? Por exemplo, num telefone móvel você já começa a colocar com os pacotes de dados acessos
SIP, e você consegue se integrar com a sua infraestrutura tecnológica, com o seu PABX da sua empresa, né? E isso possibilita também reduções de custo. Então, todas essas alternativas, elas têm que ser estudadas pelas empresas, elas têm que ter conhecimento, né? E para isso ela tem que também capacitar melhor, tanto em termos de billing, de análise de oportunidades, de gestão mesmo de oportunidades de redução de custo, o profissional, né? E também pelo conhecimento tecnológico das alternativas que ela tem. Então, o nosso grande plano para 2011, 2012 é a gente focar, vamos dizer assim, numa universidade Telecom Plus, né, pelo menos de conteúdos, para a gente poder dividir com as pessoas também essas informações, nos mais variados mercados. Que ótimo. Fábio, nós agradecemos muito a sua presença aí, colaborou bastante, né, para o aumento de conhecimento das pessoas que nos assistem, né, e eu gostaria de deixar aberto para você as câmeras e microfones aqui da TV Call Center, para quando a universidade corporativa Telecom Plus já tiver com os seus cursos, né, que você volte aqui para fazer essa divulgação aí. Ok, tá? Muito obrigado. Okay. Agradecemos também a oportunidade da gente estar aqui conversando com vocês e espero realmente a oportunidade de voltar numa próxima ocasião. Sem dúvida. Pessoal, nós estivemos então com o Fábio Furlan, presidente da Telecom Plus. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Até já.